Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento a si e todos os meus colegas de Executivo Municipal, todas as pessoas presentes na sala, a Comunicação Social, com um cumprimento especial também, e a cidadã presente, principalmente para lhe dar os parabéns pela urbanidade da sua intervenção, acreditando que se todos tivéssemos esta intervenção e esta participação cívica, certamente que socialmente estaríamos todos muito melhor. Portanto, parabéns pela sua intervenção e muito obrigado pela lição que nos deu de civismo. Muito obrigado. Bom, Sr. Presidente, então, eu começo então a minha intervenção hoje na sequência de algumas intervenções que fui fazendo ao longo deste mandato, abordando a temática da segurança de pessoas e bens. O Sr. Presidente, e muito bem, partilhou na última reunião de Câmara 2 relatórios da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, que tranquilizam quem cá vive, desmistificando o aumento da criminalidade registada e percepcionada. Deixe-me apenas fazer um comentário antes de continuar a refletir sobre esta temática, porque pareceu-me infeliz a forma como algumas páginas ou jornais digitais, parcialmente apoiadas por este Executivo Municipal, que divulgaram o assunto, e faço referência a isto porque a forma e o conteúdo foram iguais, o que me permite intuir uma concertação na comunicação deste assunto. E deixem-me esclarecer que gosto muito de humor, e usa a ironia muitas vezes como forma de comunicação, mas a sensibilidade deste tema devia ter tido uma maior preocupação na forma como foi comunicado, porque, sendo do domínio público a existência de situações particularmente graves, tendo inclusivamente acontecido mortes com sinais de extrema violência, não podemos normalizar situações anormais, nem brincar com situações com as quais nos podemos confrontar nós ou qualquer um dos nossos familiares a qualquer momento. E sem querer fazer uma análise causa e efeito entre uma coisa e outra, volto a questionar como se está a processar a integração das comunidades migrantes que se estão a instalar em Abrantes. E que fique claro que esta pergunta não está minimamente relacionada com o esclarecimento que o Sr. Presidente fez no início da sua intervenção. Volto a referir que não temos nada contra a sua chegada, porque são estas pessoas que nos vão permitir continuar a ter relevância social e económica no médio prazo, estancando a hemorragia demográfica de 12,6% que sofremos na última década. Mas não posso esquecer que, para haver direitos, também têm de existir deveres. E, antes de tudo, para nos sentirmos verdadeiramente seguros, temos de ter informação rigorosa dos números e dos nomes. O que pretendo questionar é se nos sentimos confortáveis com a informação que temos e se ela é suficientemente confiável. O que pretendo questionar é se é normal em contratos de arrendamento, onde o agregado familiar é composto por 4 pessoas, estarem permanentemente nessa habitação cerca de 15 a 20 pessoas. O que pretendo questionar é o que está a ser feito para confirmar se esta situação está de facto a acontecer. Pelos motivos que referi anteriormente, reforço que não temos nada contra a vinda destas comunidades migrantes, mas temos de ter informação rigorosa e não podemos escancarar as nossas portas de maneira descontrolada. E repito aquilo que já disse anteriormente nestas reuniões, pela segurança dos que já cá vivem e também pela segurança daqueles que estão agora a chegar, porque acredito que a maior parte deles vêm por bem e reforço, são muito importantes para o nosso futuro imediato, de médio e longo prazo. É precisamente por causa da existência de várias sensibilidades que volto a apelar ao aumento de um debate alargado, associando-me também àquilo que o vereador Vítor Moura acabou de referir e algo que eu tenho referido desde o início deste mandato, dentro de um princípio de envolvimento e partilha, onde todos podemos e devemos contribuir com o nosso conhecimento para o aumento de um sentimento alargado de segurança e confiança. Deixem-me agora mudar de tema para voltar a um tema que já referi também em reuniões anteriores. E refiro-me ao tema do abandono das viaturas na via pública. Porque depois de uma das minhas intervenções sobre este tema, foi publicitada a remoção de 3 viaturas da via pública. Entretanto, não voltámos a ouvir falar deste tema. E para não o deixar aqui no esquecimento, recordo que na Rua de Angola se continuam ou se encontram 3 destas viaturas e volto a disponibilizar a minha colaboração para identificar outras viaturas noutras localizações. Deixem-me voltar novamente a mudar de tema e referindo mais uma vez que estamos quase a terminar o nosso mandato e por isso é este o momento também de reflexão e de avaliação do nosso trabalho.
E não posso deixar de voltar a registar um tema prioritário que continua a ser um problema, sem solução à vista, e que as unidades locais de saúde prometeram resolver em 2024. Refiro-me aos cuidados de saúde primários e ao aumento da população sem cobertura de médicos de família no nosso concelho e na nossa região. Bem sei que o argumento que o Sr. Presidente tem usado tem sido recorrentemente a responsabilidade do Governo Central, e todos nós sabemos que assim é. Mas também sabemos que há autarquias que se têm empenhado mais na mitigação deste problema e, por isso, apetece-me terminar hoje a minha intervenção com um desabafo. Um país, uma região ou um concelho que não consegue encontrar uma solução para um problema básico e que devia ser prioritário na agenda de todos os políticos é a prova de que estamos na presença de um retrocesso social que nenhum de nós pode aceitar. E, Sr. Presidente, antes mesmo de terminar, e sabendo que me vai perguntar o que é que eu faria se estivesse no seu lugar relativamente a esta temática, deixe-me recordar uma proposta de deliberação que colocámos aqui, que apresentámos aqui no dia 2 de novembro de 2021, portanto, no início do nosso mandato, onde, entre várias coisas, solicitámos que fosse feita uma identificação isenta e rigorosa das necessidades e carências de serviços médicos, de diagnóstico e de enfermagem, numa ótica de proximidade e solidariedade, assim como a avaliação junto dos autarcas e da população residente nas 13 freguesias de Abrantes, da satisfação com o acesso e fruição desses serviços, abrangendo a saúde física, mental e social, incluindo o combate à solidão. Sugerimos também que urgentemente fossem encontradas com as autoridades locais de saúde soluções para os problemas já conhecidos e que se arrastavam sem solução estável há demasiado tempo, incluindo a falta de médicos e de enfermeiros nas extensões de saúde. Que fosse feita uma avaliação isenta e rigorosa do cumprimento do Regulamento número 247 de 2020, incentivos financeiros a médicos das USF, incluindo os resultados obtidos e, se fosse o caso, as recomendações de melhoria. Que fosse feita uma avaliação isenta e rigorosa da resposta dada pelo Serviço de Transporte de Pedido aos cidadãos e acompanhantes que precisam de se deslocar a unidades locais de saúde e regionais, incluindo o regresso, porque, como sabíamos, era esse o principal problema. Que fossem analisadas as possíveis vantagens e benefícios da aquisição e disponibilização de unidades móveis de saúde, apoio médico, de enfermagem e psicossocial, à semelhança daquilo que já acontecia noutros municípios. E não estando o Serviço Nacional de Saúde em condições de garantir respostas firmes e de curto prazo, se procurasse nos sistemas privado e social de saúde as soluções definitivas ou provisórias que respondessem de forma sustentável às necessidades e anseios da população. Terminava a nossa proposta de deliberação com todas as propostas anteriores poderiam ser aprovadas de uma forma singular. Portanto, não teria que haver uma aprovação de toda aquela proposta e aquilo que sugeríamos é que fosse uma aprovação ponto por ponto. A decisão deste Executivo Municipal foi reprovar todas estas sugestões e, portanto, Sr. Presidente, mais uma vez fica aqui claro que no início deste mandato, fizemos uma proposta concreta relativamente a situações objetivas para mitigar este problema e que, na altura, este Executivo Municipal não nos quis ouvir. Sr. Presidente, muito obrigado pelo tempo que me dispensou.